Irmão, vocês já leram já em 1 Coríntios capítulo 2, você já leu esse capítulo já? Paulo está falando de dois tipos de crente, o natural e o espiritual. Está falando só do natural, porque tem um carnal também. Mas o natural está na igreja, louva a Deus, não tem percepção de nada, mas está louvando a Deus. Não entra no espiritual, nem que alguém queira. E o que o Senhor queria explicar para Nicodemos era o lado espiritual. Vocês estão entendendo aí? Por que o Senhor insistiu tanto em mostrar para Nicodemos o lado espiritual? Por quê? Porque no lado espiritual é onde Deus entra. Deus, ele não entra no carnal. Por isso que a Bíblia diz que lá no céu não vai herdar a carne nem o sangue. Não vai herdar o terreno. É tanto que lá no céu não vai entrar esse corpo que nós estamos carregando o nosso espírito. Diga amém. Entendeu? Então Deus está refazendo o homem que foi destruído lá no jardim. Ele está refazendo, está transformando, está trazendo de volta. Ele está querendo de volta o Adão e a Eva que ele fez. É isso que ele quer trazer. E você vê que Nicodemos, ele era o principal da sinagoga. Jesus não valia nada lá dentro da sinagoga, porque tinha um principal que era o Nicodemos e outros mais. Então Jesus jamais ia entrar na sinagoga e sentar numa cadeira e ficar firme lá. Por quê? Porque era um lugar de gente natural, que não entende as coisas do Espírito. E a vontade de Deus é de trazer a luz à humanidade, sabe? De trazer a revelação divina para a humanidade. E na verdade não dá para Deus fixar o seu reino na terra e ficar eternamente na terra, porque não tem condição. Porque nem todos vão aceitar o que Jesus tem para oferecer. Jesus não tem para oferecer só a salvação, não. Jesus tem algo completo para a vida do ser humano. Então nós estamos passando por uma faculdade aqui na terra espiritual para podermos entrar no céu. A gente tem que aprender aqui os costumes do céu, para quando entrar lá a gente já sabe como é. Era isso que Jesus queria mostrar para o Nicodemos. Só que o Nicodemos, estou acompanhando um pouquinho o seu raciocínio, só que o Nicodemos, ele não entendia nada. Então o natural, ele não vai entender nada. Por isso Jesus disse, sai do natural e vem para o espírito. Aí tu vai entender o que eu estou falando aqui. Agora interessante que a mulher lá do poço de Jacó, que é a samaritana, não precisou muito de Jesus, sabe, mostrar muito esse lado não. Só uma revelação, mas a mulher já entendia como adorar o Senhor, e também sabia onde era o lugar. Só que ela não tinha condição de ir lá, era impedida por causa da intriga. Você entende? Mas quando a mulher ouviu algo do Senhor, que foi aquela revelação, que ela caiu em si, que Jesus mandou chamar o marido, ela disse que não tinha, Jesus disse, falou com verdade agora você falou de verdade, porque você já teve 5, que você tem agora não é teu. E a mulher viu aquilo, aquela revelação de toda a sua vida que ela vivia, do pecado que ela carregava. Então ela resolveu deixar o pecado, acreditar no Messias e passou a receber Jesus como profeta e Senhor da sua vida. É tanto que a vida dela mudou. A vida dela mudou. Mas você vê aqui a conversa de Jesus com esse homem, meu Deus do céu, bota 2 horas nisso. Foi a noite todinha conversando, que foi à noite essa conversa. Então tem pessoas que precisam se voltar para Deus, e em vez de pedir algo material, algo terreno, peça a Deus algo do Espírito. Por quê?
porque já vem completo. Jesus já vem trazendo completo. É por isso que Jesus disse: pensa, busque primeiro o meu reino, ocupe a vida de vocês no meu reino. Tem um segredo aqui, irmão. Ele está dizendo o quê? Venha nascer de novo. E não se preocupe que você está esperando, porque enquanto você está comigo, está sendo orientado pelo Espírito de Deus, aí você vai ver que eu acrescento mais alguma coisa na sua vida. Porque o principal não é a sinagoga, principal não é quem está na sinagoga, principal é Jesus. Jesus, certo? Que nos transforma, entendeu? Jesus tem que ser o autor da nossa vida. E resumindo aqui, Paulo vai dizer o quê? O homem natural não compreende, não entende. Irmão, corra pior que tem na vida do ser humano, principalmente na vida do cristão, é ele ficar na mesmice. Ele não procura saber o que é que o Espírito Santo tem na vida dele. Ele não entende e nem procura entender. Eita! Jesus está dizendo: tu não entende não, rapaz. Você precisa nascer de novo. E ele foi muito mais forte. Tu nascendo de novo, aí tu vai compreender. Aleluia. E você não só vai ver, glória a Deus, mas você vai o quê? Você vai ser lavado pela água, purificado. Aí você vai passar, não só ver, eita Deus, mas vai entrar. E quem está dentro é quem entende. Quem está dentro é quem vai ser instruído. Quem está na porta da igreja, com o pé na porta, um pé dentro, não vai entender nada. Tem que estar com corpo, alma e espírito dentro da casa de Deus, dentro das coisas do Espírito, para entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Se você for ler, você vai ver que Nicodemo foi transformado, ele creu. Foi um discípulo oculto. E foi ele que não deixou quebrar os ossos de Jesus. Porque todos aqueles que fossem condenados de morte de cruz, era quebrado os ossos, ainda vivo, de marreta. Mas os únicos ossos que não foram quebrados foram de Jesus. Porque Nicodemo chegou lá, tira o corpo dele, não deixe tocar no corpo dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Gente, Deus quer nos esclarecer, gente. Aí o que Paulo diz? Paulo, ei, aquele que nasce de novo, aquele que é espiritual, aquele que está dentro, aleluia, ninguém discerne ele, mas ele discerne tudo, todas as coisas ele discerne. Eita Deus poderoso. A igreja, ela precisa ter um nascimento, nascer de novo da água e do Espírito, que essa palavra aqui abriu o entendimento. Para quê? Para que Deus venha trabalhar a nossa vida e nos tornar homens e mulheres espirituais. Tem crente que toda pessoa que chega na casa dele falando de Deus já atende, já recebe. Tem dois deuses na Bíblia: o Deus maior, que é o nosso, com D maiúsculo, e um D minúsculo, segundo os Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja a luz do Evangelho, porque sabe que o Deus desse século, saindo do meio, o Deus do universo, o Deus todo-poderoso, que fez os céus e a terra, e que se apresentou a Abraão dizendo: Abraão, eu sou o Deus todo-poderoso. É esse Deus que quer se manifestar na nossa vida e quer fazer de nós uma nova criatura. Para a gente entender o que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que a gente está pedindo a Deus. Vamos deixar essa ansiedade das coisas. Eu quero terminar aqui dizendo para você, no final, o que eu disse. Sabe por que a gente não pode colocar os olhos naquilo que a gente não pode alcançar, naquilo que é proibido para nós, até no momento que a gente não pode alcançar? É porque o diabo está de olho. A Bíblia diz que Deus falou para Adão e Eva: não coma daquele fruto. E a Eva colocou os olhos e desejou comer. No momento que ela colocou os olhos, o diabo chega em cena e diz: come. É assim que acontece quando a pessoa está olhando para o problema. O diabo chega e diz: você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não tem capacidade para isso. Você fica olhando e fica desejando,
Entendeu? Mas tira os olhos do vento, que você não vai descer nas águas. Olha para Jesus, o autor e consumador da sua vida, e para de olhar para os problemas. Pastor, você não sabe o que eu estou passando? Eu digo para você, você também não sabe o que eu estou passando. Mas nem por isso eu vou deixar de servir a Deus porque eu estou passando por alguma coisa. Porque eu sei que eu vou atravessar este mar, como você vai. Mas é olhando para Jesus, se tornando mulheres e homens espirituais, aleluia, para ser capacitado, não só para vencer uma guerra, mas também para vencer batalhas e guerras da vida. Quem pode aplaudir o Senhor? Vamos colocar em pé.